Apresento-vos o primeiro e único Nobel em literatura da língua portuguesa, José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Deveria haver um Nobel para teologia. Também seria de Saramago. Eu vou ler um capítulo. Sim, um capítulo inteiro deste livro, mas não vou ler todo de uma vez. São muitas páginas. Vou ler em alguns vídeos. É o capítulo mais extraordinário da teologia, da literatura. Uma crítica indestrutível, uma crítica irrefutável à doutrina do mal, à doutrina da salvação, à teodiceia cristã, à doutrina do diabo. Magnífica obra de José Saramago, quem nunca a leu, eu recomendo que leia. É uma leitura difícil, ele pouco usa pontuação, ele usa vírgula como ponto. Então, somente uma leitura atentíssima consegue sobreviver, ficar de pé. Ele meio que emula a Bíblia, porque foi escrita sem pontuação. Em língua portuguesa não daria para fazer assim absolutamente, mas ele emulou alguma aparência do texto bíblico. É uma contra-bíblia, mas uma contra-bíblia que é exatamente o raio-x da teologia. Tirei as crianças da sala. Manhã de nevoeiro. O pescador levanta-se da esteira, olha pela fresta da casa o espaço branco e diz para a mulher: hoje não vou ao mar. Com uma névoa assim, até os peixes se perdem debaixo d'água. Disse-o este, e por iguais ou parecidas palavras, também o disseram os mais pescadores todos, de uma margem e da outra, perplexos pela extraordinária novidade de um nevoeiro impróprio da época do ano em que estamos. Só um, que pescador de ofício não é, ainda que com os pescadores seja o seu viver e trabalhar, assoma à porta da casa, como para certificar-se de que é hoje o seu dia. E olhando o céu opaco, diz para dentro: vou ao mar. Por trás do seu ombro, Maria de Magdala pergunta: tens de ir? E Jesus respondeu: já era tempo. Não comes. Os olhos estão em jejum quando se abrem de manhã. Abraçou-a e disse: enfim, vou saber quem sou e para o que sirvo. Depois, com uma incrível segurança, pois o nevoeiro não deixava ver nem os próprios pés, desceu o declive que levava à água, entrou numa das barcas que ali se encontravam amarradas e começou a remar para o invisível que era o centro do mar. O som dos remos roçando e batendo na borda do barco, o levantar e o espalhar da água que deles escorria, ressoavam por toda a superfície e obrigavam a estar de olhos abertos os pescadores, a quem as boas mulheres haviam dito: se não podes ir pescar, aproveita e dorme. Inquietas, desassossegadas, as pessoas das ilhas olhavam o nevoeiro impenetrável na direção onde o mar devia estar e esperavam, sem o saberem, que o ruído dos remos e da água se interrompesse de repente, para tornarem a entrar em casa e, com chaves, trancas e cadeados, fecharem todas as portas, ainda sabendo que um simples sopro as derrubará, se aquele que além está é quem eles imaginam, e para este lado resolver vir soprar. O nevoeiro abre-se para Jesus passar, mas o mais longe a que os olhos chegam é a ponta dos remos, e a popa, com a sua travessa simples a servir de banco. O resto é um muro, primeiro baço e cinzento, depois, à medida que a barca se aproxima do destino, uma claridade difusa começa a tornar branco e brilhante o nevoeiro, que vibra como se procurasse, sem o conseguir, no silêncio, um som. Numa roda maior de luz, a barca para. É o centro do mar. Sentado no banco da popa está Deus.
Não é, como da primeira vez, uma nuvem, uma coluna de fumo, que hoje, estando assim o tempo, poderiam ter se perdido e confundido no nevoeiro. É um homem grande e velho, de barbas fluviais espalhadas sobre o peito, a cabeça descoberta, cabelo solto, a cara larga e forte, a boca espessa, que falará sem que os lábios pareçam mover-se. Está vestido como um judeu rico, de túnica comprida, cor de magenta, um manto com mangas, azul, debruado de tecido de ouro, mas nos pés tem umas sandálias grossas, rústicas, dessas de que se diz que são para andar, o que mostra que não deve ser pessoa de hábitos sedentários. Quando se tiver ido embora, perguntar-nos-emos como eram os cabelos, e não nos recordaremos se brancos, pretos ou castanhos. Pela idade deveriam ser brancos, mas há pessoas a quem as cães vêm tarde. Será talvez esse o caso. Jesus meteu os remos para dentro do barco, como quem calcula que a conversa vai ser demorada. E disse simplesmente: cá estou. Sem pressa, metodicamente, Deus compôs as abas do manto sobre os joelhos e disse também: cá estamos. Pelo tom da voz, diríamos que tinha sorrido, mas a boca não se moveu. Apenas os longos fios do bigode e do queixo estremeceram, como um sino vibrando. Disse Jesus: vim saber quem sou e o que terei de fazer daqui em diante para cumprir perante ti a minha parte do contrato. Disse Deus: são duas questões. Portanto, temos de ir por partes. Por qual queres começar? Pela primeira. Quem sou eu? Perguntou Jesus. Não sabes? Perguntou Deus por sua vez. Julgava saber. Julgava que era filho do meu pai. A que pai te referes? Ao pai. Ao meu pai. Ao carpinteiro José, filho de Eli. Ou de Jacó, não sei bem. O que morreu crucificado. Não pensava que houvesse outro. Foi um trágico engano dos romanos. Esse pai morreu inocente e sem culpa. Disseste, esse pai. Isso significa que há outro. Admiro-te. És um rapaz esperto, inteligente. Nesse caso, não foi a inteligência que me serviu. Ouvi-o da boca do diabo. Andas com o diabo? Não ando com o diabo. Foi ele quem veio ao meu encontro. E que foi que ouviste da boca do diabo? Que sou teu filho. Deus fez, compassado, um gesto afirmativo com a cabeça e disse: sim, és meu filho. Como pode um homem ser filho de Deus? Se és filho de Deus, não és um homem. Sou um homem, vivo como durmo, amo como um homem. Portanto, sou um homem, e como homem morrerei. No teu lugar não estaria tão certo disso. O que queres dizer? Essa é a segunda questão, mas temos tempo. O que respondeste tu ao diabo que disse que eras meu filho? A esse respeito, nada. Fiquei à espera do dia em que te encontrasse, e a ele expulsei-o do possesso que estava atormentando. Chamava-se Legião, e era muitos. Onde estão agora? Não sei. Disseste que os expulsaste. Com certeza sabes melhor do que eu. Quando se expulsam diabos de um corpo, não se sabe para onde vão. E por que hei de eu saber dos assuntos do diabo? Sendo Deus, tem de saber tudo. Até um certo ponto. Só até um certo ponto. Que ponto? O ponto em que começa a ser interessante fazer de conta que ignora. Pelo menos saberá como e por que sou teu filho e para quê. Observo que estás muito mais despachado de espírito e mesmo um tanto impertinente, considerando a situação, do que quando te vi pela primeira vez. Eras um rapaz assustado. Agora sou um homem. Não tens medo? Não. Tê-lo-ás. Descansa. O medo chega sempre, até a um filho de Deus. Tens outros? Outros? Outros quê? Filhos. Só precisava de um. E eu, como vim eu a ser teu filho? Tua mãe não te disse? Minha mãe sabe. Enviei-lhe um anjo a explicar-lhe como as coisas se tinham passado. Pensei que te tivessem contado. E quando esteve esse anjo com minha mãe? Deixa-me ver. Se não erro muitos cálculos, foi depois de teres saído de casa pela segunda vez e antes de fazeres aquela do vinho em Caná.
Então minha mãe soube e não mo disse? Contei-lhe que te vi no deserto e não acreditou. Mas tinha de acreditar, depois de aparecer-lhe o anjo, e não quis reconhecer perante mim. Deve saber como são as mulheres. Vives com uma, que eu sei, tem lá uns melindres, uns escrúpulos, que só elas. Que melindres, que escrúpulos, bem vês. Eu tinha misturado a minha semente na semente de teu pai antes de seres concebido. Era a maneira mais fácil, a que menos dava nas vistas. E estando as sementes misturadas, como podes estar certo de que sou teu filho? É verdade que nestes assuntos em geral não é prudente mostrar certeza, ainda menos absoluta. Mas eu tenho-a. De alguma coisa me serve ser Deus. E por que foi que quiseste ter um filho? Como não tinha nenhum no céu, tive de arranjá-lo na terra. Não é original. Até em religiões com deuses e deusas que podiam fazer filhos uns com os outros, tem-se visto vir um deles à terra, para variar, suponho de caminho, melhorando um pouco uma parte do gênero humano pela criação de heróis e outros fenômenos. E este filho que sou, para que o quiseste? Por gosto de variar, não foi. Escusado seria dizê-lo. Então por quê? Porque estava precisado de quem me ajudasse aqui na terra. Como Deus que és, não precisa. Não devias precisar de ajudas. Essa é a segunda questão. No silêncio que se seguiu, começou a ouvir-se de dentro do nevoeiro, porém, de nenhuma direção precisa que se pudesse apontar, um ruído de alguém que viesse por aí nadando, e que, a julgar pelos resfolgos que soltava, ou não pertencia à corporação dos mestres nadadores, ou estava prestes a chegar ao limite das forças. A Jesus pareceu-lhe ver que Deus sorria e que de propósito prolongava a pausa para dar tempo a que o nadador se mostrasse no círculo limpo de névoa de que a barca era o centro. Surgiu por este bordo inesperadamente, quando se diria que ia chegar do outro lado, uma mancha escura mal definida, em que no primeiro instante a imaginação de Jesus julgou ver um porco com as orelhas esticadas fora da água, mas que após umas quantas braçadas mais se viu ser um homem, ou algo que de homem tinha todas as semelhanças. Deus virou a cabeça para o lado do nadador, não apenas com curiosidade, mas interessado mesmo, como se quisesse incitá-lo neste esforço derradeiro. E um tal gesto, quiçá por vir de quem veio, deu resultado imediato. As braçadas finais foram rápidas e harmoniosas. Nem parecia que o recém-chegado viera de tão longe, da margem, queremos dizer. As mãos agarraram-se à borda da barca, enquanto a cabeça ainda estava meio mergulhada na água. E eram umas mãos largas e possantes, com unhas fortes. As mãos de um corpo que, como o de Deus, devia ser alto, grande e velho. A barca oscilou com o impulso. A cabeça acendeu da água, o tronco veio atrás, escorrendo qual catarata, as pernas depois. Era o Leviatã surgindo das últimas profundidades. Era, como se viu, passados todos esses anos, o pastor, que dizia: cá estou eu também, enquanto se ia instalando na borda do barco, exatamente a meia distância entre Jesus e Deus. Porém, caso singular, a embarcação desta vez não se inclinou para o lado, como se Pastor tivesse decidido aliviar-se do seu próprio peso ou levitasse, parecendo estar sentado. Cá estou, repetiu. Espero ter chegado ainda a tempo de assistir à conversa. Já íamos bastante avançados dela, mas não tínhamos entrado no essencial, disse Deus. E dirigindo-se a Jesus: este é o diabo, de quem falávamos há pouco. Jesus olhou para um, olhou para o outro, e viu que, tirando as barbas de Deus, eram como gêmeos. É certo que o diabo parecia mais novo, menos enrugado, mas seria uma ilusão dos olhos ou um engano por ele induzido. Disse Jesus: sei quem é. Vivi 4 anos na sua companhia quando se chamava pastor. E Deus respondeu: tinhas de viver com alguém. Comigo não era possível. Com a tua família não querias, só restava o diabo. Foi ele que me fez buscar, ou tu que me enviaste a ele? Em rigor, nenhuma coisa nem outra. Digamos que estivemos de acordo em que essa era a melhor solução para o teu caso. Por isso ele sabia o que dizia quando, pela boca do possesso gadareno, me chamou teu filho. Tal qual. Quer dizer, fui enganado por ambos, como sempre sucede aos homens. Tenho dito que não sou um homem.
e confirmo. Tinhas dito que não sou um homem, e confirmo. Poderemos dizer que, qual é a palavra técnica? Podemos dizer que encarnaste. E agora que queres de mim? Quem quer sou eu, não ele. Estais aqui os dois. Bem vi que o aparecimento dele não foi surpresa para ti, portanto, esperava-lo. Não precisamente, embora por princípio se deva contar sempre com o diabo. Mas se a questão que temos que tratar, tu e eu, apenas nos diz respeito a nós, por que veio ele cá? Por que não o mandas embora? Pode-se despedir a raia miúda que o diabo tem ao seu serviço no caso de ela começar a tornar-se inconveniente por atos ou palavras. Mas o diabo, propriamente dito, não. Portanto, veio porque esta conversa é também com ele. Meu filho, não esqueças o que te vou dizer. Tudo quanto interessa a Deus, interessa ao diabo. Pastor, a quem uma vez por outra vamos chamar assim para não estarmos a mencionar a toda hora o nome do inimigo, ouviu o diálogo sem dar mostras de atenção, como se não fosse dele que se estivesse a falar deste modo, negando, na aparência, a última e fundamental afirmação de Deus. Mas logo se viu que a desatenção não passava de um fingimento. Foi só Jesus dizer: falemos agora da segunda questão. E aí o temos alerta. Porém, não saiu da sua boca uma só palavra. Deus inspirou profundamente, olhou ao redor, o nevoeiro, e murmurou no tom de quem acaba de trazer uma descoberta inesperada e curiosa. Não o tinha pensado. Isto aqui é como estar no deserto. Virou os olhos para Jesus, fez uma longa pausa. E depois, como quem se resigna ao inevitável, começou. A insatisfação, meu filho, foi posta no coração dos homens pelo Deus que os criou. Falo de mim, claro está. Mas essa insatisfação, como todo mais que os fez a minha imagem e semelhança, fui eu buscá-la aonde ela estava, ao meu próprio coração. E o tempo que desde então passou não a fez desvanecer. Pelo contrário, posso dizer-te, até que o mesmo tempo a tornou mais forte, mais urgente, mais exigente. Deus fez aqui uma breve pausa, como para apreciar o efeito da introdução. Depois prosseguiu. Desde há 4004 anos que venho sendo Deus dos judeus. Gente de seu natural conflituosa e complicada, mas com quem, feito um balanço das nossas relações, não me tenho dado mal, uma vez que me tomam a sério e assim se irão manter até tão longe quanto a minha visão do futuro pode alcançar. Estás, portanto, satisfeito, disse Jesus. Estou e não estou. Ou melhor, estaria, se não fosse este inquieto coração meu que todos os dias me diz: sim, Senhor, bonito destino arranjaste, depois de 4004 anos de trabalho e preocupações, que os sacrifícios nos altares, por muito abundantes e variados que sejam, jamais pagarão. Continuas a ser um Deus de um povo pequeníssimo, que vive numa parte diminuta do mundo, que criaste com tudo o que tem em cima. Dize-me tu, meu filho, se eu posso viver satisfeito tendo esta, por assim dizer, vexatória evidência todos os dias diante dos olhos. Não criei nenhum mundo, não posso avaliar, disse Jesus. Pois é, não podes avaliar, mas ajudar podes. Ajudar a quê? Alargar minha influência e ser Deus de muito mais gente. Não percebo. Se cumprires bem o teu papel, isto é, o papel que te reservei no meu plano, estou certíssimo de que em pouco mais de meia dúzia de séculos, embora tendo de lutar eu e tu com muitas contrariedades, passarei de Deus dos hebreus a Deus dos que chamaremos católicos, à grega. E qual foi o papel que me destinaste no teu plano? O de mártir, meu filho, o de vítima, que é o que de melhor há para fazer espalhar uma crença e afervorar uma fé. As duas palavras, mártir, vítima, saíram da boca de Deus como se a língua que dentro tinha fosse de leite e mel. Mas um súbito gelo arrepiou os membros de Jesus, tal qual se o nevoeiro se tivesse fechado sobre ele, ao mesmo tempo que o diabo o olhava com uma expressão enigmática, misto de interesse científico e involuntária piedade.
Disseste-me que me darias poder e glória, balbuciou Jesus, ainda tremendo de frio. E darei. Mas lembra-te do nosso acordo. Tê-lo-ás, mas depois da tua morte. E de que me servem poder e glória se estou morto? Bem, não estarás precisamente morto, no sentido absoluto da palavra, pois, sendo tu meu filho, estarás comigo, ou em mim. Ainda não tenho decidido em definitivo. Nesse sentido que dizes, que é não estar morto, é, por exemplo, veres para todo sempre como te venerarão em templos e altares. Ao ponto, posso adiantar-te desde já, de as pessoas no futuro se esquecerem um pouco do Deus inicial que sou. Mas isso não tem importância. O muito pode ser partilhado, o pouco não deve. Jesus olhou o pastor, viu-o sorrir e compreendeu. Perceba agora por que está aqui o diabo. Se a tua autoridade vier a alargar-se e mais gente e mais países, também o poder dele sobre os homens se alargará, pois os teus limites são os limites dele. Nem um passo mais, nem um passo menos. Tens toda a razão, meu filho. Alegro-me com a tua perspicácia. E a prova disso tem-la, tu, no fato em que nunca se repara de os demônios de uma religião não poderem ter qualquer ação noutra religião, como um Deus, imaginando que tivesse entrado em confronto direto com outro Deus, não pode vencer, nem por ele ser vencido. E a minha morte será como? A um mártir convém-lhe uma morte dolorosa, e, se possível, infame, para que a atitude dos crentes se torne mais facilmente sensível, apaixonada, emotiva. Não estejas com rodeios, diz-me que morte será minha, dolorosa, infame, na cruz, como meu pai. Teu pai sou eu, não te esqueças. Se ainda posso escolher um pai, escolho a ele, mesmo tendo sido ele, como foi, infame uma hora da sua vida. Foste escolhido, não podes escolher. Rompo o contrato, desligo-me de ti. Quero viver como um homem qualquer. Palavras inúteis, meu filho. Ainda não percebeste que está em meu poder e que todos esses documentos selados, aqui chamamos acordo, pacto, tratado, contrato, aliança, figurando eu neles como parte, podiam levar a uma só cláusula, com menos gasto de tinta e de papel, uma que prescrevesse sem floreados. Tudo quanto a lei de Deus queira é obrigatório. As exceções também, ora, meu filho. Sendo tu, de uma certa e notável maneira, uma exceção, acabas por ser tão obrigatório como é a lei. E eu que a fiz. Mas com o poder que só tu tens, não seria muito mais fácil e eticamente mais limpo ires tu próprio à conquista desses países e dessa gente? Não pode ser. Impede o pacto que há entre os deuses. Esse sim, inamovível. Nunca interferir diretamente nos conflitos. Imaginas-me a mim numa praça pública, rodeado de gentios e pagãos, a tentar convencê-los de que o Deus deles é uma fraude e que o verdadeiro Deus sou eu. Não são coisas que um Deus faça a outro. Além disso, nenhum Deus gosta que venha fazer na sua casa aquilo que seria incorreto ir ele fazer à casa dos outros. Sentiram o tapa na cara? Então, servir-vos dos homens? Sim, meu filho, o homem é pau para toda a colher. Desde que nasce até que morre, está sempre disposto a obedecer. Mandam-no para ali e ele vai. Dizem-lhe que para e ele para. Ordenam-lhe que volte para trás e ele recua. O homem, tanto na paz como na guerra, falando em termos gerais, é a melhor coisa que podia ter sucedido aos deuses. E o pau de que eu fui feito, sendo homem, para que colher vai servir, sendo teu filho? Serás a colher que eu mergulharei na humanidade para retirar cheia ela dos homens, que acreditarão no Deus novo em que vou me tornar. Cheias de homens para os devorares. Não precisa que eu os devore, quem a si mesmo se devorará. Interrompo. É uma página sublime, uma narrativa esplendorosa. Nesse capítulo está a discussão central de toda a teologia cristã, e deixamos os floreios, os mitos rocambolescos para lá, e nos centremos no básico,
os homens são pecadores, só há um Deus e precisam ser salvos por Jesus. Por quê? Porque o diabo os levou a pecar. É a briga de dois, de Deus e do diabo. O sofrimento de um, de Jesus, e a desgraça de todos os outros, os seres humanos. Como essa história continuará? Saramago não pode subverter a doutrina. Ele não vai escrever outra Bíblia. Ele vai lê-la como nós da tenda a lemos. Ele vai desnudar a doutrina com a sua pena de abreografia, vai ver os ossos da doutrina, os vazios da doutrina, e vai escrever a fogo a sua crítica absoluta. Eu tenho dito que Feuerbach é o último teólogo, mas a teologia, a única pela qual eu me interesso, ressuscita no Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, e aqui está o Santo dos Santos. O capítulo em que Deus, o diabo e Jesus resolvem o porquê da cruz. Aguarde o próximo vídeo. Você não perde por esperar. Tchau, tchau.